Olá, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para um culto desta quarta-feira. Nós damos graças ao Senhor pelas suas provisões nas nossas vidas. Quero dar uma palavra aos irmãos, dizer que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro editou um decreto que regulamenta o retorno das atividades de cultos nas igrejas. Estou ouvindo a diretoria estatutária, o colegiado ministerial e o ministério diaconal, para que juntos possamos avaliar quando e em que condições acerca das possibilidades de retomarmos as nossas atividades de culto. Peço que os irmãos estejam orando por nós nessa decisão, peço que os irmãos estejam orando por toda essa situação que estamos vivendo, porque ainda as notícias são de crescentes contaminações, crescentes enfermidades por essa pandemia, de modo que é motivo de nós continuarmos orando e buscar a direção de Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor sobre nós, teus cuidados e misericórdias. Nós te buscamos no nome de Jesus e pedimos a Deus que o Senhor conforte o coração dos enlutados, que pranteiam seus entes queridos, atingidos por enfermidades letais como esta decorrente desta pandemia e outros por efeitos decorrentes delas ou outros. Que eles sejam consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Também oramos por aqueles que sofrem, quer por terem sido afetados diretamente por esta pandemia em si mesmos, quer por verem entes queridos seus afetados. Isso traz preocupações, angústias, que o Senhor possa estar confortando os corações e dando a Deus fortalecimento a cada dia e esperança. Continuamos a te pedir pelas nossas famílias, que o Senhor nos dê a graça e a bênção, a proteção, ó Deus, e a direção, e que haja paz, ó Deus, nos relacionamentos, que haja harmonia, entendimento e crescimento e edificação neste tempo, ó Deus e Pai. Senhor, nós oramos, pedimos que o Senhor nos oriente nas decisões que precisaremos tomar acerca das atividades da Tua Igreja. Que o Senhor nos oriente, nos ilumine e tenha misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração na meditação da palavra deste culto, que a Tua graça esteja, ó Deus, sendo derramada, ilumina o nosso entendimento para que possamos praticar aquilo que o Senhor tem reservado pela palavra no culto desta quarta-feira. Oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos reunidos para mais um culto de oração e é um prazer estar gravando esta mensagem e que seja edificante para as nossas vidas nesta noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. O título desta reflexão bíblica tem como Orando pela Igreja. E nós vamos ver a oração de Paulo e trazer algumas aplicações dessa oração de Paulo para as nossas vidas. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua palavra e que possa aplicar na minha vida e na sua vida. O título dessa reflexão, como já disse no início, tem como Orando pela Igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Efésios, ele inicia esta carta com a sua saudação, como de costume, e a partir do verso 3 até o verso 14, ele vai escrever como em forma de louvor, e ele inicia: Bendito Deus e Pai. E ele louva a Deus, o seu coração estava cheio do louvor a Deus por três coisas. Ele fala que nós somos escolhidos pelo Pai, antes da fundação do mundo. Ele relata que nós somos redimidos em Cristo Jesus, nós temos a redenção em Cristo Jesus. E depois, nesse cântico, nesse louvor que ele vai escrevendo, ele termina a obra da redenção, refletindo sobre a Trindade, de que nós somos selados pelo Espírito Santo. O coração dele se enche de louvor. E logo após esse louvor, ele entra em uma oração pela igreja de Éfeso. E me chama a atenção essa oração. E eu quero destacar algumas coisas conosco, com os irmãos, para que possamos refletir sobre essa oração pela igreja. E aí fica uma pergunta para nós: como nós temos orado? Como nós temos
orado pela igreja do Senhor, como nós temos orado pela nossa igreja local, como nós estamos intercedendo uns pelos outros. Nós vamos aprender algumas coisas aqui que edificou muito a minha vida e creio que irá falar muito ao seu coração também. No verso 15, Paulo ele vai destacar duas características, duas marcas de uma igreja regenerada. Ele fala que ele ouviu que aqueles irmãos, eles tinham uma fé no Senhor Jesus e que eles tinham amor para com os outros, para com os santos. Queridos irmãos, Paulo dá graças ao Senhor por isso. E ele vê nessa igreja duas marcas lindas, fé no Senhor. Paulo escreve para Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade que adorava a deusa Diana, uma cidade que estava envolvida com o paganismo, uma cidade que estava envolvida com feitiçaria. E esta igreja, ela é destacada, Paulo dá graças por ela, porque era uma igreja que tinha uma fé no Senhor. E isso é maravilhoso. E eu posso ver isso em nossa igreja, eu posso ver isso no nosso meio. Mas há muitas igrejas, há muitas notícias e de que as pessoas vão se perdendo e não se tem esta fé única e exclusiva no Senhor Jesus. Outra coisa que Paulo vai destacar que é lindo, que ele ouviu a respeito desses irmãos, é que eles tinham amor para com todos os santos. A igreja de Éfeso era formada por gentios e era formada por judeus. E era um povo que sabemos pela história bíblica que eles eram de uma certa forma separados. Mas quando Cristo redime, quando Cristo estabelece a sua igreja, essa igreja é formada de amor, e de amor para com os santos. Então, judeus amando gentios, gentios amando judeus. Isso é uma marca tão linda da igreja. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, aonde não tem cor, não tem posição social, aonde não tem qualificação profissional, todos nós estamos unidos nesse amor, e nesse amor um para com os outros, para com os santos. Isso é maravilhoso. A igreja do Senhor, ou você vê uma criança, você vê um jovem, você vê um idoso, e ambos se amam. Você vê uma dona de lar, você vê uma pessoa que trabalha, vamos pensar assim, num serviço de limpeza, você vê um pedreiro, você vê um médico, você vê um advogado, você vê pessoas de diversas condições no sentido profissional, mas se amam no amor do Senhor. Se amam uns aos outros. Isso é uma marca linda de que somos regenerados em Cristo. Por isso Paulo dá graças ao Senhor por essas duas marcas na igreja de Éfeso. Eu desejo e espero que essa marca ela possa cada dia mais estar mais evidenciada na minha vida e na sua vida também. Paulo continua no verso 16, dizendo que ele não cessava de dar graças pelo povo de Éfeso por essas duas marcas. Mas ele continua dizendo que ele fazia menção deles nas orações. E ele vai destacar algumas coisas muito profundas para nós. Ele fazia menção na oração pelos irmãos para que Deus, pudesse mostrar à igreja a tremenda riqueza que a igreja tem. No texto anterior, como eu citei, ele vai dizer essa riqueza que nós somos escolhidos, redimidos e selados pelo Espírito. Mas agora ele vai dizer que essa igreja, ela precisa entender essa riqueza cada vez mais. Por isso, Paulo orando, ele pede ao Pai, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que concedesse àquela igreja espírito de sabedoria, concedesse àquela igreja revelação do pleno conhecimento dele. E ele fala, iluminando os olhos do vosso coração. Paulo vai tratar aqui da questão do entendimento espiritual, para que possamos entender a riqueza que nós temos. Nós precisamos ter discernimento espiritual, precisamos ter espírito de sabedoria, precisamos entender cada vez mais a revelação do Senhor, para que possamos ter um conhecimento pleno dele. E aí, queridos irmãos, esta revelação, não é como a gente vê as pessoas se utilizando, não posso usar uma palavra de uma forma diferente, não são esses revelamentos que nós ouvimos por aí, mas a revelação que Paulo destaca é a revelação da palavra, aonde Deus se revela para a humanidade. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós desfrutamos desta palavra, nós iremos conhecer mais e mais o nosso Senhor, e aí ele utiliza dessa expressão
plena, uma plenitude de conhecermos ao Senhor. O profeta Oséias, ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, e depois ele relata mais uma vez dizendo que conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais ao Senhor. Que possamos ter esse espírito de sabedoria, que possamos ter essa revelação, esse conhecimento pleno do nosso Deus, que os olhos do nosso coração, que a nossa mente, ela seja a cada dia mais iluminada pelo Espírito Santo, para conhecermos mais o Senhor, para entendermos mais dessa riqueza que o Senhor tem para nós. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13 ao 16, ele fala disso. Ele fala que nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ele diz, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós temos a mente de Cristo. O texto continua dizendo isso porque o homem natural, ele não entende, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso que a palavra de Deus para o homem natural é loucura, né? E não pode entendê-las. Por isso nós precisamos ter espírito de sabedoria, de revelação da palavra, porque são loucuras para esses homens. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, que esta mente, né? E que iluminando os olhos do nosso coração, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para conhecermos mais ao Senhor. Por isso Paulo fala disso. Ele vai falar dessa questão do entendimento, dessa percepção, desse discernimento espiritual. E aí quando ele faz essa oração pela igreja, ele ora pelos Efésios, ele vai dizer que para que havia um propósito esse pedido de oração, para que eles pudessem entender a esperança do chamamento deles, o chamado de Deus na vida deles, para que eles pudessem entender as riquezas da herança de Deus e para que eles pudessem também entender a suprema grandeza do poder de Deus. E aí eu quero falar sobre essas três coisas, irmãos. Primeiro, a esperança do nosso chamamento. Queridos irmãos, a esperança do nosso chamamento, nós fomos chamados do pecado para a santidade. Nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós fomos chamados da mentira para a verdade. Nós fomos chamados, posso dizer, ele vai falar isso lá no capítulo 2, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos segundo o curso da ação de Satanás sobre a nossa vida, nós fomos chamados do diabo para Cristo. Por isso, Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 30, ele diz que aquele que nos predestinou, esse também chamou, aquele que chamou, esse também nos justificou, e aquele que nos justificou, ele também nos glorificou eternamente. Na glória do Senhor nós teremos um corpo glorificado, nós seremos transformados para a glória do nome dele. Então Paulo relata a esperança do nosso chamamento. Querido, nós temos essa esperança, nós fomos chamados pelo Senhor, nós éramos perdidos, nós estávamos perdidos neste mundo, mas esse Deus maravilhoso nos amou, esse Deus maravilhoso nos concedeu seu Filho, esse Deus maravilhoso nos selou com seu Espírito. Por isso, eu lembro das Escrituras nesse momento que me vem à mente, se esperarmos de Deus somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Por que eu estou dizendo isso, querido irmão? Paulo, quando ora pela sua igreja, Paulo estava preso. Essa é uma carta chamada, uma das epístolas da prisão. E ele estava preso, ele não tinha os recursos que nós tínhamos, ele sofrendo, ele com falta de alguns recursos como nós, mas nada disso impediu a Paulo de prosseguir, de pregar o evangelho. E além de tudo isso, no momento desse, Paulo não fala de material, Paulo não pede nada material para aquela igreja. No momento de luta dele, Paulo pede bênçãos espirituais. Paulo ora para que Deus a cada dia mais desse revelação da palavra para aquele povo, para que Deus desse a eles espírito de sabedoria. Então eu aprendo que a minha oração, eu não preciso pedir nada material, porque os gentios fazem assim, os pagãos fazem assim. O que nós precisamos é cada vez mais dessa palavra e não esquecermos da esperança do nosso chamado no Senhor. Segunda coisa que Paulo relata é as riquezas da herança dos santos, as riquezas da herança dos santos. Ele relata qual
a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor que gosto muito de ouvi-lo, e ele relata uma coisa bem profunda e achei interessante. Queridos irmãos, nós somos o presente que Deus deu ao seu Filho Jesus. Isso é muito profundo, irmãos. Isso mostra o meu valor, o seu valor, que nós somos um presente que Deus concedeu ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nesse momento em que às vezes nós passamos por esse momento de crise, por esse momento de pandemia, às vezes as pessoas preocupadas, às vezes as pessoas num momento de ansiedade, num momento, às vezes, ficamos um pouco cabisbaixos. Há relato de muitas pessoas que estão, de uma certa forma, muito entristecidas. Queridos irmãos, nós somos herança do Senhor, nós somos herança de Deus que foi dada ao seu Filho Jesus Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus habita em nós através do seu Espírito. Isso não tem valor no sentido humano, mas trazendo essa realidade, o nosso valor vai muito mais do que ouro, do que prata, de qualquer outra riqueza. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Isso é a maior riqueza que nós podemos ter. E Paulo, tratando dessa palavra, eu repito mais uma vez, nós somos herança, nós somos um presente dado ao seu Filho Jesus, através do Pai. Isso é maravilhoso, que isso possa mover e comover os nossos corações. A terceira coisa que Paulo vai relatar, e é maravilhoso, é que ele fala a suprema grandeza do seu poder. Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem entender cada vez mais e se aprofundar cada vez mais da suprema grandeza do poder de Deus. Que poder é esse? Esse poder é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por isso que a nossa fé não é vã. Por isso que Paulo ele vai relatar, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Nós não teríamos razão para estarmos aqui nesse culto, orando, meditando nesta palavra. Mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. Este mesmo poder, este poder que é grandioso, que é supremo, pela eficácia do poder de Deus, esse poder exaltou Jesus. Por isso o texto vai dizer que Jesus foi colocado assentado nas regiões celestiais. O texto vai dizer que Jesus está acima de todos, acima de tudo, de qualquer potestade, principado, domínio, seja no presente século, seja na era vindoura. Jesus está acima de tudo, por causa do grande poder de Deus. Queridos, este poder que ressuscitou a Jesus, este poder que é a exaltação de Jesus, este poder está sobre nós. Este poder é o poder de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus, como Paulo relatou lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu ou gentio, para todos os povos. Esse poder nos alcançou, esse poder atuou em nós na nossa conversão, esse poder está em nós, está à nossa disposição, porque lá no verso 22, o apóstolo Paulo, ele finaliza o verso 22 dizendo que o Senhor o deu à igreja. O poder de Deus foi dado à igreja. A grandeza do poder de Deus que ressuscitou Jesus, que exaltou a Jesus, que moveu as nossas vidas, nos concedendo salvação, ele foi dado a nós, ele atua em nós e ele é sobre nós. Isso é maravilhoso. Por isso Paulo ora dessa forma, orando para que aqueles irmãos pudessem ter a expectativa, a esperança do chamado, entender as riquezas dos santos e entender a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus. E eu quero finalizar esta reflexão com o texto de Efésios, capítulo 2, texto de Filipenses, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Pelo qual também Deus exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos irmãos, a minha palavra é nesse sentido, que possamos orar desta forma, orar como Paulo orou pela igreja. Ore para que nós possamos
conhecer cada vez mais, ter um pleno conhecimento desta palavra. Ore para que seja derramado sobre nós sabedoria vindo dos altos céus. Ore para que nós tenhamos os nossos corações, a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo. Ore para que nunca percamos a esperança do nosso chamado. Se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Ore para que você possa entender as riquezas da herança dos santos. Ore pela igreja, para que a igreja possa entender a suprema grandeza do poder de Deus, esse poder que ressuscitou a Jesus, esse poder que exaltou a Jesus, esse poder que atuou em nós na salvação e que foi dado à igreja, que sou eu e que é você. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra no meu coração, no seu coração, e eu quero orar contigo nesta hora. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar para que Deus nos abençoe e possamos aplicar esta palavra na nossa vida. Querido Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Obrigado a Deus porque aquela igreja ela foi achada, uma igreja com a fé no Senhor e uma igreja que tinha amor para com os santos. Senhor, que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na sua igreja, que haja fé no Senhor única, exclusivamente, que haja amor entre nós, Pai. Esse amor que vem do Senhor, esse amor que quebra barreiras, esse amor que une, esse amor que une, esse amor que junta, esse amor que fortalece, que cura, que edifica, Pai. Senhor, orando como Paulo orou pela igreja de Éfeso, assim sejamos nós. Não orar por bênçãos materiais, porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E o Senhor sempre nos supre com aquilo que nós precisamos. Muito além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Mas orando para que haja cada vez mais o pleno conhecimento do Senhor na sua igreja, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. Conhecimento pleno do Senhor, que haja sabedoria, que haja cada vez mais a revelação da tua palavra sendo explanada, sendo ensinada, sendo ministrada aos nossos corações, Pai. Que haja, ó Deus, os nossos corações iluminados a cada momento para entendermos a nossa esperança do chamado que temos. Obrigado porque nós fomos chamados do pecado para a santidade. Obrigado porque nós fomos chamados deste mundo para a eternidade. Obrigado porque nós éramos filhos da desobediência, filho da ira. Nós estávamos sobre as garras do inimigo, mas nós fomos chamados para Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por causa das riquezas da herança dos santos. Obrigado porque nós somos heranças do Senhor. Obrigado porque nós somos herdeiros do Senhor, herdeiros de Cristo, Pai. Obrigado pelo grande poder do Senhor que atua nas nossas vidas. Ainda hoje o Senhor o deu à sua igreja, esse poder está disponível a nós. Obrigado porque esse poder ressuscitou a Jesus. Obrigado porque esse poder o exaltou a Jesus e deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. Aplica a tua palavra em nossos corações, Pai, para que nós, em nome de Jesus, possamos entender e desfrutar plenamente deste maravilhoso privilégio de que é orar pela igreja, orar uns pelos outros, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.